Olá a todos que nos acompanham pela opção Play. Meu nome é Lívia Barbosa e hoje a gente conversa com o vereador Oséias Varão. Bom dia. Bom dia, Lívia. É um prazer participar dessa entrevista do Jornal Opção. Vereador, o senhor é líder do prefeito na Câmara desde meados de maio? Isso, início do ano, eu não lembro exatamente a data, mas mais no começo do ano. E isso foi acertado, o prefeito disse que faria uma espécie de rodízio para dar a possibilidade de vários parlamentares passarem por essa liderança. Como que está sendo? Olha, eu tive uma oportunidade, eu entendo assim, uma situação até muito favorável, né, de assumir a liderança da prefeitura na Câmara de Goiânia, porque o prefeito Iris, nos 2 primeiros anos, enfrentou um desafio muito grande de organizar as contas da prefeitura. Ele encontrou a administração com uma dívida de quase R$1 bilhão e um déficit mensal de R$32 milhões. Então o prefeito sofreu muito nesses 2 anos, porque o prefeito é um homem que gosta de empreender, de fazer obras, né? Mas ele não tinha como fazer isso. Então ele teve que tomar uma decisão, organizar a casa, organizar as contas da prefeitura. Então os 2 primeiros anos, ele não fez benefícios para a cidade, e isso gera ao gestor um desgaste natural junto à população. A gente entende a ansiedade da população pelas obras que não estavam sendo feitas, pelos serviços públicos que não estavam sendo prestados da melhor maneira, mas isso era uma conjuntura que o prefeito estava trabalhando para mudar, organizando a administração. Ele conseguiu fazer isso com muita excelência. Hoje, eu acredito que, proporcionalmente falando, Lívia, Goiânia é a cidade com maior capacidade de investimento do Brasil. Será difícil encontrar outra cidade em que um prefeito pegou uma crise como essa, não é só uma crise da administração, é uma crise do Estado brasileiro, né, do país. Então, somou as 2 crises e o prefeito Iris teve a competência, a maestria de mudar esse quadro. Não são muitos os gestores do Brasil, com toda certeza, que conseguiram fazer isso. Então eu vejo Goiânia como uma cidade privilegiada pelo líder, pelo gestor que tem, que é excepcional, é uma raridade hoje em dia, um gestor que consegue fazer o prefeito Iris. Então, diante desse quadro, eu assumi a liderança da Câmara já num quadro de mudança, né, para melhor. Então, a situação hoje na Câmara Municipal está muito mais favorável. O prefeito tem uma oposição relativamente pequena na casa hoje, porque como é que você vai permanecer na oposição de um prefeito que está claramente no caminho certo, né? As pessoas começam a perceber isso, então é mais difícil para a oposição. Então, o nosso trabalho na Câmara tem sido um trabalho relativamente tranquilo, há um clima de respeito, de cumplicidade na casa, de entendimento que nós temos que trabalhar em favor do município e que a melhor forma de fazer isso é dar apoio ao prefeito Iris, porque ele tem demonstrado esse espírito de compromisso com a cidade. Agora, falando um pouquinho da sua trajetória, o senhor estava no PSB, assumiu a liderança, né, e deixou de ser, não foi oposição ao prefeito, isso criou um desgaste no partido, o senhor acabou saindo. Como que fica isso agora? Já está conversando com os partidos, já tem algum caminho aí, vai aguardar o ano que vem, é um ano eleitoral, como fica? Eu estou naturalmente conversando com outros partidos, eu preciso me preocupar com isso, porque até abril do ano que vem eu preciso de uma nova filiação. Agora, o quadro ele está assim, existe possibilidade de eu me filiar nos próximos dias, dependendo da análise que eu estou pretendendo fazer, eu ainda estou em dúvida sobre isso. Eu posso me filiar também até o prazo final, que é abril. Por que eu estou nessa dúvida? Porque cada uma dessas situações tem a sua vantagem. Se eu me filiar num partido agora, eu tenho mais tempo de construir um projeto dentro do partido, né? Essa é a vantagem de filiar agora. Mas se eu deixar também para filiar mais adiante, a conjuntura geral, o quadro político está mais claro. Aí eu tenho a opção de fazer uma escolha mais segura sobre qual é o melhor caminho. Então, qualquer uma das 2 escolhas que eu venha fazer, tem o seu ônus e tem o seu bônus. Por isso que eu estou na dúvida, mas as 2 possibilidades podem acontecer, tanto de eu me filiar nos próximos dias, como deixar para filiar em abril. Daí eu estou num diálogo com alguns partidos, eu prefiro ainda não citar os nomes para não gerar nenhuma especulação, né? Mas eu vou, assim, o que é claro, portanto, é que eu vou me filiar até o mês de abril. Se acontecer antes, é com a análise de conjuntura que nós estamos fazendo. E como que a base está se articulando para 2020? O senhor, sem partido, está conseguindo participar dessas conversas iniciais?
Na verdade, eu ainda não tenho tido a oportunidade assim, de participar de discussões para as eleições de 2020, propriamente ditas, até mesmo porque o prefeito Willis não tem feito isso. Ele está concentrado na gestão, na administração da cidade. E eu, como líder do governo, tenho que trabalhar em sintonia com o prefeito. Então, se o prefeito não está se movendo nessa direção, não está fazendo esse tipo de articulação, eu acho que não cabe a mim. A minha análise pessoal, como político, é mais de conjuntura. O que seria melhor para o meu projeto político, que é ser candidato à reeleição como vereador, qual a melhor escolha. Não envolve a questão macro propriamente dita, que é a disputa do prefeito, por exemplo. Isso depende da direção que o prefeito Willis vier a nos dar e no momento que ele entender que é oportuno. A cidade está com obras por todas as regiões, e, enfim, isso tem sido levantado como muito bom, mas também tem a parte de um pouco de tumulto nos trânsitos, nos transtornos. Fala um pouquinho disso. Olha, tem uma placa que eu vejo colocada em obras públicas desde criança, que diz assim: os transtornos passam, os benefícios ficam. Não dá para a gente construir determinados benefícios para a cidade sem que haja um certo transtorno. E esse quadro, eu devo alertar, ele vai piorar mais ainda, porque o prefeito ainda não lançou todas as obras. Existe uma série de obras na fila para serem lançadas. Só para você ter uma ideia, eu fiquei sabendo ontem na prefeitura que nós vamos abrir, se eu não me engano, mais de 20 frentes de serviço ao mesmo tempo para a troca do asfalto da cidade. Isso é algo inovador, nunca aconteceu na cidade de Goiânia um movimento como esse. Nós vamos trocar o asfalto velho da cidade, que já está em estado crítico, todos reconhecem isso em grande parte da cidade. Então, nós cidadãos vamos ter que ter um pouquinho de paciência nos próximos meses, tendo em vista a necessidade dessas obras para que a nossa qualidade de vida melhore. Então, mas elas serão feitas, o prefeito Willis tem um compromisso de entregar, não deixar, esse é um compromisso do prefeito e ele tem cobrado isso sistematicamente dos secretários. Nós não vamos deixar nenhuma obra inacabada. Eu acho que isso é um marco na gestão, no tipo de gestão que o prefeito Willis sempre faz e que demonstra uma responsabilidade e um compromisso muito grande com a cidade. Um dos questionamentos é se realmente precisa ser feito tudo ao mesmo tempo. Em vista, então, dessa entrega antes do final do mandato, não teria como ser diferente? Olha, na verdade é o seguinte: deixar obras inacabadas não é o ideal. O prefeito Willis fez um trabalho de organização das contas da prefeitura que permitiu a ele uma capacidade de investimento só nesses 2 últimos anos. Então, nós somos limitados pelo tempo de fato. Eu tenho uma capacidade de investimento, eu tenho recursos para fazer as obras e tenho pouco tempo. Isso tem que ser feito. Nós não podemos deixar de fazer essas obras, apesar dos transtornos que isso vai causar. Os benefícios acho que justificam. Então, a população, no final, quando ela vê a cidade organizada, limpa, com um bom asfalto, com as pontes, com os viadutos, com as extensões que estão sendo feitas, com os CIMEIs concluídos, o prefeito Willis fez um compromisso de concluir todos os CIMEIs inacabados da gestão anterior. Você nota aí um compromisso com a cidade, porque muitos gestores não gostam de concluir obra de outros. O prefeito Willis não tem esse tipo de posição. Então é admirável o que está acontecendo na cidade. Não daria, por uma questão de limitação física de tempo, para distribuir essas obras em maior tempo, portanto elas serão executadas neste período. O senhor, como interlocutor, tem conversado com o prefeito Willis sobre essa questão da Câmara querer criar um fundo e não devolver aqueles restos, como era feito antigamente, de recursos? Eu não conversei com o prefeito Willis sobre esse assunto, mas eu tenho um posicionamento claro. Sou contrário à criação desse fundo. A gente tem que entender a natureza dessa proposta e o que ela significa de fato. Veja bem, Lívia, eu entendo que se gasta muito com o poder legislativo. O gasto com a Câmara Municipal de Goiânia é de mais de 10 milhões de reais por mês. Compreendo, portanto, que nós temos que reduzir despesa. Nós temos que encontrar uma forma de diminuir a quantidade de cargos comissionados na Câmara, de otimizar os processos, automatizar os processos na casa, para precisar de menos pessoal, para reduzir a despesa e o custo.
do vereador na casa. Eu, inclusive, estou fazendo um estudo e vou apresentar isso para a imprensa nos próximos dias. Quanto custa produzir uma lei na Câmara Municipal? E eu tenho certeza que tanto a imprensa quanto a população vão ficar chocadas. Já tem algum parcial? Eu sei que fica mais de R$40 mil por uma lei, a produção de uma lei. Olha só, isso tem que estar claro. Eu peço que você que essa informação ainda não é oficial, porque eu estou fazendo assuntos, mas eu creio que deve ficar acima disso. Então, você imagina um quadro desse, e é o que nós estamos pensando agora. A lei prevê um duodécimo para casa, um percentual da receita do município que deve ir para a Câmara. Esse percentual, ele é num montante tal que tem resultado em sobra de recursos. Então, sobram os recursos, o que vamos fazer com ele? Vamos gastar? Vamos arrumar meio de gastar? Mesmo que não haja necessidade? Eu acho que não é esse o caso. É como se você tivesse dinheiro sobrando na sua casa e falando, vou ter que arrumar um jeito de gastar. Isso é irresponsabilidade, ao meu ver. Então, o que nós precisamos é reduzir, na verdade, a despesa da Câmara e para que sobre mais recursos, para que a gente devolva para a Prefeitura para investir nas políticas públicas que serão direcionadas aos cidadãos. Eu acho que isso é razoável. Pedir o contrário disso, eu acho que é até um desrespeito com a população. Portanto, sou contra essa medida. Não conversei especialmente com o prefeito sobre isso agora, mas eu sei que de posicionamentos anteriores ele também é contra esse tipo de procedimento. Agora, sobre dois projetos importantes aí, que um estava em discussão, foi retirado até pela Prefeitura, que é o Código Tributário, e agora o Plano Diretor. O Plano Diretor estava tramitando, né, tranquilamente, até que essa semana alguns vereadores questionaram algumas influências, a questão de expansão urbana. Como que a base está vendo isso? Essa questão da expansão urbana, ela pode ser retirada para não atrapalhar a tramitação? Como que fica? O prefeito ele tem um respeito pela autonomia da Câmara. O prefeito não pretende impor goela abaixo na casa um projeto de lei como o plano diretor. Pelo contrário, o prefeito enviou o projeto para a Câmara e faz questão que a Câmara tenha autonomia para discuti-lo. Aquilo é uma proposta do Poder Executivo. Os vereadores, portanto, ao formarem maioria, eles têm liberdade para sugerir, para mudar, para acrescentar, para tirar. Esse é o quadro atual da gestão. Não se trata de um prefeito que impõe nada na casa. Então não há preocupação quanto isso. Às vezes eu percebo alguns vereadores ansiosos sobre como as coisas vão acontecer, nós estamos procurando deixar isso claro. A Câmara tem liberdade para conduzir as definições em relação ao plano diretor. Agora, da mesma forma que você tem liberdade, você tem que ter responsabilidade. Não dá para separar as duas coisas. Então, quando alguém fala assim, olha, vamos tirar todas as áreas previstas que foram incluídas na zona urbana na proposta da Prefeitura, as pessoas pararam para analisar quais foram os casos, as consequências desse tipo de decisão. Por acaso, alguma área foi incluída sem que houvesse requisitos técnicos que a justifiquem? Então, veja bem, vou citar um exemplo. Há um consenso hoje de que Goiânia vem perdendo muito investimento para as cidades do entorno, em empreendimentos, empresas, indústrias. Então, os empregos da nossa cidade estão indo para as cidades do entorno. A cidade está sofrendo um prejuízo. Os moradores de Goiânia estão ficando sem emprego, enquanto os moradores do entorno estão empregados. Isso tem reflexos na receita do município, na renda do município e no emprego. Isso é grave, isso é gravíssimo. Né? Eu me lembro, uma época, talvez você não se lembre, porque você parece ser bem jovem, mas já houve uma época, gente, que Goiânia, aliás, Aparecida, era considerada cidade dormitório. Isso está se invertendo. Por quê? Porque há um ambiente muito resistente em Goiânia ao empreendimento, a indústrias, a empresas. É muito difícil de implementar. Então, nós precisamos mudar isso para o benefício da cidade. Diante disso, tecnicamente, avaliou-se que nós precisávamos criar polos de desenvolvimento econômico na cidade. E, para tanto, algumas áreas da zona rural foram incluídas na zona urbana com o propósito de implantar esses polos. Vai tirar isso? Os vereadores vão assumir realmente o ônus de se tirar isso? Ou seja, nós estamos fazendo uma proposta técnica para a cidade. Todas as áreas. E eu preciso dizer, Lívia,
que os técnicos da prefeitura, com os quais eu tenho convivido, são pessoas que demonstram muita seriedade, um caráter e integridade muito grande, uma competência muito grande, um comprometimento com a cidade. Então, quando você propõe tirar aliás, as áreas todas que foram incluídas, não foi pela vontade estrita dos técnicos. Eles são, eu preciso deixar isso bem claro, os técnicos da prefeitura são contra a inclusão de novas áreas na zona urbana. E eles são contra por quê? Porque eles entendem que dentro da cidade de Goiânia, da atual zona urbana, ainda existem muitos vazios. Então eu não posso abrir novos espaços para ocupação urbana se eu tenho um monte de espaços vazios na cidade. Eu preciso preencher esses vazios num determinado percentual para depois abrir nova expansão. Isso é por quê? Porque isso tem consequências. Quando você abre um bairro novo, você tem que implantar toda uma nova estrutura que é cara para que ele funcione bem. E aqui na cidade nós já temos essa estrutura pronta, temos que ocupar os vazios. Existe inclusive uma medida ali que está sendo tomada muito boa para favorecer a ocupação desses vazios, que é essas áreas elas terão exceção na regra de construção. Os vazios urbanos você vai poder ocupá-los com habitação de interesse social. E os critérios de construção serão mais largos, mais tranquilos para você construir. Você vai poder construir prédios, desde que seja de habitação coletiva para interesse social. Então, antigamente, a habitação de interesse social é só na periferia, só longe da cidade. A ideia agora é trazer essas pessoas para morar mais próximo do centro da cidade, da área mais principal da cidade. Então, essa é uma solução que eu achei genial e que está dentro desse conjunto. Então, os técnicos são contra. Alguém está pensando às vezes assim, não, o projeto foi mandado para a Câmara e tem lá um monte de expansão urbana, de áreas que foram incluídas por interesses os mais diversos, e não é esse o caso, há um equívoco aqui. Todas as áreas que foram incluídas estão identificadas individualmente e com a justificativa estritamente técnica. Portanto, quando você tirar, isso tem consequências. Ou seja, aquilo que às vezes alguém está pensando que pode ser vantagem, pode ser na verdade um tiro pela culatra, porque depois você vai ter que explicar por que você tirou áreas que estavam direcionadas para a implantação de polo de desenvolvimento econômico na cidade, quando na verdade nós sabemos que é necessário. Agora também, se a Câmara quiser discutir, não, o melhor local para a implantação do polo de desenvolvimento econômico não é aqui. E isso nós estamos abertos a discutir. Não tem nenhum compromisso com qualquer tipo de proprietário de área. Eu não sei, não quero saber o CPF de nenhum dono de área. O que nós queremos é fazer a melhor escolha para a cidade do ponto de vista técnico. Se alguém provar, olha, essa área aqui não é a melhor para a implantação do polo de desenvolvimento econômico, por isso, só que melhor é essa, ok. Eu não quero nem saber nem quem é o dono. Agora, é preciso dizer que foi feita uma análise técnica para definir as atuais áreas que estão na proposta. Então você pega, por exemplo, por que foi colocado uma área na saída de Trindade? Porque você tem acesso fácil, rodovias duplicadas. Isso facilita na implantação do polo de desenvolvimento econômico. Por que foi feito no final da Goiás Norte a proposta de um plano também? Rodovia, pista larga, previsão da passagem do anel viário ali. Então, tudo isso é técnico. Agora, como eu disse, a discussão está em aberto. A questão não é assim, vamos tirar todas as áreas. Não, vamos analisar todas as áreas que foram incluídas, analisar o mérito da questão. As que a Câmara entender que tem que ser mantidas, mantém. Se a Câmara entender que tem que tirar alguma área, também retira. Se entender que tem que incluir outra, inclua, mas sempre utilizando requisitos técnicos para a tomada da decisão. Em relação ao Código Tributário, tem previsão de volta para cá, para ele ser enviado? Eu acredito, essa é uma análise pessoal, eu acredito que o Código Tributário não deve voltar para a Câmara nesse ano, por causa da discussão do plano diretor, para a gente não perder o foco. E ano que vem é ano de eleição. Então, as atenções de todo mundo político acabam ficando mais concentradas nas eleições. A gente continua trabalhando na Câmara, mas o fato é que acaba, o foco fica muito voltado para a eleição. Então eu acho muito difícil que o Código Tributário seja votado nessa legislatura. Certo. Muito obrigada pela visita e pela entrevista, vereador. Que isso, Lívia. Eu que agradeço, estou sempre à disposição, foi um prazer
participar aqui da entrevista do Jornal do Sol.